Alô, pessoal, tranquilito no mais? Será que a associação de ácidos úmicos a um superfosfato simples aumenta a eficiência do fósforo no solo? Neste vídeo apresento um artigo científico sobre o tema. Então, pessoal, nós vamos falar de um trabalho que foi publicado em 2016. Aqui estão os autores, que foi publicado no Agronomy Journal, toda a referência para quem quiser buscá-los. E os autores fizeram esse artigo em que foram implantados a campo 5 cultivos anuais e estudaram a produtividade, o rendimento desses cultivos e também a disponibilidade do fósforo, em que foram aplicados 2 tipos de fertilizantes, um com fosfato solúvel e outro o mesmo fosfato solúvel complexado com ácidos úmicos. Então, na introdução desse artigo, eles comentam que um dos problemas que temos é a fixação de fósforo em solos tropicais. E fertilizantes com alta solubilidade de água podem ter essa absorção, essa fixação muito significativa, perdendo sua eficiência. E aí, organominerais com fósforo, complexando esse fósforo, pode resultar em menor fixação e aumento da eficiência desse fertilizante. E aqui nós temos a análise do solo e suas propriedades físicas e químicas. Eu gostaria de destacar que esse solo não é um solo com os teores de argilas, um teor de argila muito alto. Aliás, ele principalmente de 0 a 10, 10 a 20, ele tem bastante areia. É um solo que, segundo os autores, ele está, segundo uma fonte que seria o RAIS de 1997, ele está com bons níveis de fertilidade do solo, ideais, menos o fósforo, que foi feito com o MELIS. Então, como se trata de fósforo, esse trabalho foi feito, esse cultivo, toda a sequência de cultivos a sequência foi feita com esse nível de fósforo, esperando que houvesse resposta ao nutriente. Bem, quais foram as fontes de fósforo? Foram o superfosfato simples, um fertilizante muito comum na nossa agricultura, e o que eles chamaram de CSSP. SSP também é do superfosfato simples, e o C de complexado. Então, eles complexaram o fósforo, uma determinada tecnologia, complexaram esse fósforo com ácidos úmicos, em que nessa tecnologia houve essa complexação. Utilizaram blocos ao acaso, 4 repetições, fizeram uma curva de resposta de fósforo com várias doses e, além disso, fizeram o fracionamento do fósforo no solo após o trabalho ser conduzido. Chama atenção que nessa apresentação eu não vou entrar muito nesse fracionamento, não vou mostrar os dados obtidos e somente os dados de rendimento e dados de eficiência se houve ou não desse produto, desse organomineral, e a ideia é que, se alguém tiver interesse de entrar mais nesse assunto, além do que já está publicado no canal, que recorra ao artigo para ler mais os detalhes. Bem, então a gente vai ver como é que foi feito os tratamentos. Foram 5 tratamentos, E primeiro no milho, 2010, 2011, depois no trigo, depois soja, depois aveia, depois soja de novo. E aqui estão os teores de fósforo aplicados em cada cultivo, e aqui eles colocam o que foi cumulativo das dosagens, quer dizer, as dosagens acumulativas de fertilizantes, certo? Em que, ao final, as dosagens foram 0, 48 no tratamento 2, 96 no tratamento 3, 144 no tratamento 4 e 192 no tratamento 5. Os nutrientes foram aplicados normalmente, nivelados em todos os tratamentos, exceto fósforo, em que houve
em que se aplicou essas quantidades de P. Bom, as fontes de fósforo sempre foram aplicadas no suco de semeadura. Então vamos aos resultados, que são bastante interessantes. É importante destacar que eles não apresentam resultados individuais por culturas nesse trabalho, nesse artigo, que talvez fosse bastante interessante para a gente conhecer onde aconteceu mais, em que culturas ou em que momentos houve maiores ou menores diferenças estatísticas, mas apresentam o acumulado, né, de grãos produzidos. E isso é um artifício aceito pela ciência, sem problema nenhum, mas gostaríamos de ter visto mais detalhadamente por produtividade, não é? Por cultura anual, por desenvolvida, já que a gente tem aí uma mistura de culturas anuais. É onde que houve um resultado, mas eles não apresentam, eles apresentam apenas o acumulado de todos esses anos. Então nós temos aqui, no eixo do Y, a quantidade de fósforo. Chama atenção que aqui não está em P2O5, está em P. Okay? Seria necessário, se alguém quiser colocar, que nós usamos muito P2O5 aqui no Brasil, mas é um trabalho publicado numa revista nacional, eles publicaram como P. Aí tinha que fazer a simples transformação para P2O5. Então, P quilograma por hectare, aqui estão as dosagens usadas para fazer a curva, e aqui é a produção acumulada, né, de grãos, né, em toneladas por hectare, durante esses 5 cultivos. E é observável aqui, claramente, que onde foi aplicado o produto com fosfato complexado com substâncias úmicas, com ácidos úmicos, houve uma resposta superior apenas ao produto com alta solubilidade de água, que foi o super simples. Portanto, o resultado foi positivo para a adição desse componente orgânico ao fósforo nessas condições em Tibagi, no Paraná, para o rendimento acumulado de todos esses cultivos. E aqui eles colocam também a dose de fósforo versus o que foi aplicado de P e medem a eficiência dos dois fertilizantes. De novo, é claro e estatístico, né, já que foi feito dessa forma, que o adubo com a matéria orgânica foi superior ao adubo com o superfosfato simples. Na discussão, o que eles colocam? Eles colocam, eu destaco aqui, recomendo para quem quiser ver mais detalhes que recorra ao trabalho, mas eu destaquei o que eu considerei mais importante. Eles colocam que esse autor, Erro et al., em 2012, com 2 solos, não é, que tinham contraste pH, diferentes pH e teores de matéria orgânica com a cultura do trigo. Então, eles também concluíram, e esse trabalho foi feito em vasos, em condições controladas, que esse material com ácidos úmicos foi superior ao super simples para a matéria seca, e também houve na matéria seca um acúmulo maior do teor de fósforo. Né? E aí eles, presumivelmente, eles não mediram isso, eles presumem que essa matéria orgânica adicionada ao super simples conduziu a uma menor adsorção, menor fixação e perdas de P no solo. Bem, um outro trabalho que eles citam, feito por um grupo da Austrália, de Gris et al., utilizaram vários fertilizantes com P complexado também, com diferentes matérias orgânicas, e inclusive esse mesmo fertilizante em solos similares aos nossos. E isso é muito interessante. Eles demonstraram que a viabilidade desse produto para ter esses fenômenos esperados, você devia colocar até 100%, né, de aumento dos agentes complexantes em relação aos produtos comerciais.
Então você deveria aumentar bastante essas dosagens, já que eles não enxergaram nesses produtos, inclusive nesse CSSP, né, no fosfato complexado, né, do superfosfato simples, eles não conseguiram obter resultados. Então, e só realmente aumentando bastante os agentes complexantes para começarem a ter algum efeito. Então, quais são as conclusões que os autores chegam? O fertilizante CSSP aumentou o pelábio comparado com o superfosfato simples. Quer dizer, o complexado, aí, como eu falei para vocês, eu não estou apresentando aqui o fracionamento do fósforo, já falado nesse canal, não é? Mas eles citam isso, ao final eles estudaram e de 0 a 10 centímetros eles conseguiram observar esse efeito, não é? E isso teve relação com o aumento de produtividade e eficiência desses fertilizantes. E aí eles concluem que o complexo, né, o fosfato complexado é uma fonte promissora de P em relação ao super simples. Aí eu gostaria de fazer umas considerações finais, aí que são minhas, né, que analisei o trabalho, é que esse trabalho conflita com várias pesquisas científicas, feitas aqui, inclusive no Brasil, já apresentadas no canal, e a gente precisava entender por quê. Eu acho e espero que a gente faça muito mais pesquisas para entender que produtos que realmente fazem sentido ou não, né? E aí a gente precisa entender essa questão, já que não há ou muitos trabalhos, ou muitos que confirmem, trabalhos de boa qualidade, que confirmem esses resultados. E até eu esperaria, e se caso houver mais trabalhos que eu não localizei, com esse mesmo complexo, com superfosfato simples ou outros que deram resultados interessantes publicados, me mandem, por favor, que eu terei maior prazer em mostrar aqui no canal. Bem, a gente precisa entender que também há tecnologias diferentes de fertilizantes com matéria orgânica, né? Elas são diferentes, e quando funciona e quando não funciona, não é? Eu acho que a gente precisa aprofundar, né? Principalmente as empresas que estão produzindo, para a gente ter segurança e ter certeza que esse resultado apresentado nesse trabalho não foi um acaso. Eu lembro que a gente não consegue enxergar nesse trabalho onde é que esse fertilizante se destacou, em que culturas e tudo mais, só o acumulado. O que, de alguma maneira, é perfeito, pode ser feito, mas que a gente gostaria de entender um pouco mais, né? Em que cultura? Será que foi na soja? Será que foi na aveia que deu as diferenças? Onde é que houve realmente, ou não houve diferença estatística durante todos esses anos, apenas no acumulado? Como é que funcionou isso? Não é? Isso aí é um dado importante. Então, mais pesquisas, né, precisam ser feitas para entendermos as tecnologias, situações de solo, os ambientes, quando funciona, quando não funciona. Então, para termos recomendações bem feitas e que a gente leve o melhor para o produtor rural, não deixando de comentar aqui, já comentado várias vezes nesse canal, em outros vídeos, que o organomineral pode ter o seu papel principalmente para o descarte correto da matéria orgânica no solo e não em mananciais de água e tudo mais, mas nesse ponto ele é importante, ele é interessante, porém a gente precisa ter certeza quando vão funcionar ou quando não, em que situações. Isso acho que nos deixa ainda sem base para podermos recomendar o uso desse adubo.